Milionário fica chocado ao ver mendigo negro abraçar sua filha no hospital. Caio jamais imaginou que aquele dia, que começou como mais uma rotina sufocante de reuniões e compromissos, terminaria em um pesadelo pulsante no coração da cidade. Quando recebeu a ligação, o mundo pareceu desabar. Marina, sua filha única, atingida por um grave acidente, estava no hospital. Essa mesma instituição onde ele mesmo nasceu, ironicamente. Naquele corredor branco, frio, cheio de vozes abafadas e passos apressados, Caio tremia. O aperto no peito era tão forte que mal conseguia respirar. Ele se sentou à beira do leito, onde Marina jazia inconsciente, o rosto álido, os aparelhos ao redor emitindo bips que pareciam medir também a duração da sua angústia. De repente, algo estranho chamou sua atenção. Entre os visitantes e a equipe, um homem negro, sujo, vestindo roupas rasgadas e gastas, apareceu do nada. Ninguém parecia notá-lo, exceto Caio. Seu olhar estava fixo, inexplicavelmente fixo, naquele. Como alguém tão esquecido pela vida poderia arrancar tanta suavidade num momento tão brutal? A cena era absurda, desconcertante e de alguma forma mágica. Os murmúrios começaram a surgir, olhos curiosos e sussurros maldosos. Que absurdo! Quem é esse louco? Ouviu um enfermeiro. Parem com essa coisa! Ele não deveria estar aqui! Gritou uma enfermeira. Mas Caio não conseguia desviar o olhar. Seu coração batia acelerado, uma mistura de medo, raiva e uma estranha compaixão. Quem era aquele homem? Que laço invisível conectava o mendigo à sua filha, a ponto de ela parecer se acalmar sob seu toque? O corpo do empresário tremia, a mente girava em perguntas. Nos dias que se seguiram, Tomás voltou. Sempre discreto, sempre ali. A presença dele causava desconforto e causava curiosidade. Caio, acostumado a controlar tudo com mão firme, sentia-se impotente diante daquele quebra-cabeça vivo. E aos poucos, segredos vieram à tona. Histórias antigas, fragmentos de um passado enterrado que falavam de uma criança perdida. Um abandono inexplicável, uma conexão que ele tentou esquecer. À medida que encarava Tomás, Caio enfrentava seus próprios preconceitos, o medo de perder Marina e o estranhamento de ter que aprender a enxergar o mundo e a si mesmo de um jeito diferente. Enquanto isso, Marina, mesmo inconsciente, parecia reagir à presença de Tomás como se ele fosse uma luz no escuro, um porto seguro. Essa cena poderosa forçava Caio a um confronto cruel, não apenas com o perigo físico da filha, mas com a própria história dele, a cidade, as barreiras invisíveis entre classe, cor e, sobretudo, o que essa ligação inesperada quereria dizer para um homem que sempre viveu protegido por muros sociais e uma vida de aparências. Agora, diante daquele mistério inquietante, Caio sabia que só uma coisa era certa: nada mais seria igual. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Caio estava paralisado, absorvendo a presença inesperada de Tomás. O hospital, com seu ritmo frenético, parecia. Mas enquanto Caio se perguntava mais uma vez quem era aquele homem, uma enfermeira atravessou o corredor vindo em sua direção. A expressão dela estava alterada. Senhor, precisamos de você. A situação da sua filha. Sua voz trêmula era carregada de uma urgência que fez o estômago de Caio se revirar. Ele a seguiu, sem pensar duas vezes. Tomás ficou para trás, mas não sem lançar um olhar esperançoso para Marina. Algo naquele gesto gerou um aperto no peito de Caio. As luzes fortes e brancas do outro lado da porta pareciam opressivas. Ao entrar na sala de emergência, o ambiente era um furacão de atividades.
Médicos e enfermeiros se moviam rapidamente, e Caio sentiu a respiração falhar. O tempo parecia esticar. As palavras da enfermeira ecoavam em sua mente, mas ele não conseguia entender. Não, não, o que está acontecendo? Foi então que a verdade caiu como uma bomba. O médico, com uma expressão grave, se virou para ele. Houve complicações. Precisamos discuti-las imediatamente. Um vento gelado varreu Caio quando ele ouviu aquelas palavras. O que poderia ser mais complicado do que o acidente? Sua mente estava a 1000 por hora, e foi nesse momento que um som distinto cortou o ar. Um grito. Não, não era um grito qualquer. Era um grito familiar, carregado de dor e desespero. Era de Marina. Ele correu em direção à luz, desejando que tudo fosse um pesadelo. Mas ao abrir a porta, deparou-se com uma cena que congelou seu sangue. Tomás estava lá ao lado da cama de Marina, com as mãos segurando os ombros dela. A expressão do mendigo estava transformada. Não era mais um estranho, mas um homem tomado por uma emoção crua e frustrante. Tomás estava chorando. As lágrimas escorriam pelo seu rosto tranquilo, como se ele estivesse compartilhando uma despedida. Você não pode ir, garota. Você é especial. Eu sinto isso. Sinto. Eu não posso perder você de novo. De novo? O grito de Caio explodiu, pesado e feroz. Ele sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que você quer dizer com isso? O ambiente ficou em silêncio. O choque pairava no ar, e todos naquele quarto pareciam congelados. Tomás virou-se lentamente. O olhar dele era profundo, e pela primeira vez Caio viu não apenas dor, mas uma intensidade que revelava mais do que palavras poderiam expressar. Eu sou seu pai, disse Tomás, e essas palavras reverberaram como um trovão. Caio mal conseguia respirar. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Eu sou o pai de Marina. As cores desapareceram do mundo. Caio olhou para a cama, para Marina, que permanecia inconsciente. Um turbilhão de confusão invadiu sua mente. Como poderia ser? Que história era essa? A raiva, a dor e a descrença se misturavam em seu peito. E naquele instante, ele percebeu que podia perder não apenas a filha, mas também a vida que conhecia. Outro médico entrou apressado, interrompendo o momento tenso. Precisamos agir agora, ele gritou. E Tomás jogou um último olhar para Marina antes de ser puxado pela equipe médica como um intruso. Caio ficou fixo no lugar, a mente girando. Ele sabia que tinha que agir. Mas o que isso significava para ele, para Marina? Quem era realmente Tomás? E o que essa conexão inesperada significaria para a família que ele achava que tinha? Nesse instante, todas as certezas de Caio estavam desmoronando, e uma nova história, cheia de segredos e revelações, começava a se desenrolar diante dele. Uma nova realidade estava prestes a surgir, e ele, sem saber, estava no centro de uma tempestade. Caio estava fixo no lugar, a mente girando. Ele sabia que tinha que agir. Mas o que isso significava para ele, para Marina? Quem era realmente Tomás? E o que essa conexão inesperada significaria para a família que ele achava que tinha? Nesse instante, todas as certezas de Caio estavam desmoronando, e uma nova história, cheia de segredos e revelações, começava a se desenrolar diante dele. 2 médicos atravessaram a sala, ocupados, e Caio sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O que Tomás tinha dito parecia implodir sua realidade. Mas no meio do caos e da confusão, um grito ecoou pelo corredor. Ele não sabia de onde vinha, mas a inquietação tomou conta de seu corpo, uma urgência que disparou sua adrenalina. A equipe médica se virou para a caixa de equipamento. Um dos monitores começou a apitar, em um ritmo frenético e angustiante. E enquanto Caio ainda lutava para entender a revelação de Tomás, a enfermeira que havia chamado sua atenção antes voltou. Senhor, precisamos de você! Ela gesticulou enquanto seu olhar se fixava em algo fora de foco, na entrada da sala. É a sua filha! Ela... A porta do quarto se abriu e Caio virou-se, já sem fôlego. Uma mulher de olhos arregalados e expressão de desespero entrou correndo.
A pele clara dela estava manchada de sangue e o vestido que usava estava rasgado. Socorro! Socorro! O que aconteceu? A minha filha, a Mariana! Sua voz era quase um grito arrastado. Caio sentiu seu coração parar. Naquele momento, tudo parecia se congelar. Ele olhou para Marina e para a mulher estranha, mas o que realmente o paralisou foi o semblante de desespero que refletia o que poderia ser a sua própria realidade. Seria uma coincidência? Ou havia algo mais profundo, talvez inconsciente, ligando aquelas duas? Tomás, que também assistia à cena, pareceu competir com a roupa rasgada da mulher. Ele deu um passo à frente, como se reconhecesse algo. "Mariana!" ele bradou, como se um eco próximo estivesse sendo despertado. Ela é minha filha também." O silêncio na sala era pesado. Caio olhou entre Tomás e a mulher, perdido num emaranhado de emoções. "O que você quer dizer com isso?" gritou, sua voz cheia de raiva e confusão. "Como todos vocês podem ser?" "Olhem!" A mulher apontou para Marina, agora piscando os olhos. "Ela não pode ir. Não outra vez. Aqui está um pedaço de nós que luta. Nós temos que salvá-la. Eu sei que ela é nossa." Os murmúrios começaram novamente, e os olhares se voltaram para Caio. Ele se sentiu exposto, como se todos pudessem ver suas fraquezas. Como assim, nossa? Como poderia tudo ficar tão complicado em questão de segundos? A busca por quem era Tomás agora se tornava um labirinto. E a ideia de uma família rompedora e complexa podia desmoronar o que ele sempre conhecera. A enfermeira olhou para Caio, sua expressão cheia de impotência. "Senhor, precisamos agir. Podemos ter mais complicações." "Esperem!" Caio gritou, recuperando um pouco da sua clareza. "O que está acontecendo aqui? O que é isso tudo? Eu não entendo." Ele sentia seu rosto esquentar, um turbilhão de indignação. "Eu vou explicar." Tomás cortou, sua voz calma contrastando com o frenesi ao redor. "Mas primeiro precisamos salvar Marina. Para isso, temos que deixá-la saber quem somos todos." O que ele disse foi engolido por um novo grito de Marina. Ela se contorceu na cama, os eletrodos piscando com intensidade. O pânico se solidificou quando o monitor começou a apitar ainda mais alto, como se a vida dela estivesse pendurada por um fio. Caio, agora lutando contra a selvageria de emoções, encontrou os olhares de Tomás e da desconhecida. Eles não eram apenas estranhos. Eles eram parte de uma trama muito mais profunda, uma teia de segredos que desvendaria as próprias fundações da vida de Caio. E naquele instante, enquanto Marina lutava entre a vida e a morte, Caio compreendeu que tudo o que ele pensara saber sobre amor, perda e família poderia estar prestes a mudar para sempre, em um nível que poderia não ter como voltar atrás. Enquanto uma nova onda de gritos e zumbidos preenchia o ar, Caio teve certeza apenas de uma coisa. A verdade, a dolorosa e esmagadora verdade, estava finalmente prestes a ser revelada. E ele queria gritar, perguntar, exigir respostas. A urgência no ar era palpável, mas havia algo ainda mais inquietante. Uma enfermeira cravou o olhar em Marina, com pânico nos olhos, enquanto um médico tentava controlar a situação. "Precisamos de silêncio, é uma emergência." O caos reinava, mas o coração de Caio disparava. Ele sentia que estava à beira de um precipício, prestes a ser sugado por toda aquela revelação. E antes que pudesse processar a nova realidade, um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor. Então um intruso irrompeu pela porta, um homem de terno escuro, cabelo bagunçado e olhos frenéticos. "Alguém, por favor, precisamos de ajuda." Ele a pegou. As palavras saíam em um fluxo acelerado, como se sua vida dependesse disso. Caio ficou paralisado. O que estava acontecendo? O homem se lançou em direção a Tomás, apontando o dedo. Você fez isso! Ele não pode ganhar!" O ambiente congelou. Todos os olhares se voltaram para Tomás, cuja expressão agora mudara de dor para uma súbita defesa. "Eu não sou o que você está pensando!" Ele gritou, as mãos levantadas, mas a tensão no ar era palpável. O médico que estava com Caio hesitou.
pressionando a mão na testa, como se tentasse expulsar a confusão crescendo. Calma, por favor. O que está acontecendo? Caio atravessou o espaço, tentando entender o que tudo aquilo significava. Mas o homem não parava de olhar para Tomás com a fúria de um demônio. Você não pode escapar, Tomás. Eles vão descobrir. Descobrir o quê? A voz de Caio ecoou. Entre o medo e a urgência de entender o que significava tudo isso, a enfermeira estava dominada pelo terror, enquanto o médico começava a pedir ajuda pelo rádio, o assessorando a agir rapidamente. Marina ainda lutava, as máquinas apitando freneticamente. Ela não pode saber. Você não pode deixá-la saber a verdade. O homem se virou para Caio, a angústia estampada no rosto. Você não sabe o que está em jogo. A vida dela depende disso. Do que você está falando? A cada palavra, Caio sentia que seus pés estavam se afastando da realidade. A sala parecia girar, e a palavra verdade pesava como uma rocha. E então, como numa explosão, a última peça do quebra-cabeça caiu sobre ele. Não pode ser. Olhou para Tomás, a raiva agora se misturando com a incredulidade. Você é parte de um plano? Um plano que envolve Marina? O sapato do homem agiu como um estalo. As emoções se intensificaram, e Caio percebia como a vida de sua filha estava emaranhada em algo muito maior do que ele jamais imaginara. Sim, e se você descobrir, se Marina souber, tudo poderá acabar. Tomás estava aturdido, incapaz de se defender. Seu olhar se perdia na preocupação. O homem de terno continuava. É uma questão de tempo. Eles sabem que você está aqui. Eles estão vindo. Os alarmes aumentaram. Caio sentiu o universo desmoronar. Como ele não sabia? O que mais estava escondido? Uma angústia profunda cresceu em seu peito. Marina, o que você fez? Quem são vocês? O que está acontecendo? Murmúrios e sussurros agora prevaleciam entre os presentes. A enfermeira parecia estar em pânico. Precisamos agir. Movam-se. Raixicionar. Para a sala de operação. Ela gritou, voltando-se para a porta. Mas antes que alguém conseguisse fazer qualquer coisa, a sala se iluminou com uma luz ofuscante. Depois escureceu abruptamente. O chão tremeu sob os pés, e uma onda de choque atravessou o corredor. Caio caiu ao chão, e enquanto o caos aumentava, ele apenas conseguiu pensar em Marina e surpresas que ele não era capaz de imaginar. Quando a luz voltou, o homem vestido de terno havia desaparecido, e com ele a verdade sobre sua conexão e tudo que estivesse conectado a ela. A sala estava cheia de médicos, mas um silêncio profundo tomou conta. Caio olhou para Tomás e então para Marina, que agora estava inconsciente, mas sua respiração estava estranhamente calma. Que segredos se desdobrariam a partir daquele momento? Ele sabia que a verdade tinha um preço e estava prestes a descobrir o quanto custaria para quem amava. E o que mais poderia ser revelado neste turbilhão? Enquanto a luz pulsante do monitor iluminava o rosto de Marina, a tensão na sala parecia eletrificada. Caio não conseguia desviar o olhar, preso entre a confusão e a necessidade urgente de entender tudo o que acontecia. Tomás, o homem que afirmara ser o pai de sua filha, se tornara repentinamente mais do que o caos em volta, com gritos e sussurros, tornava a situação ainda mais angustiante. Só que então, como um raio em um céu claro, a porta se abriu novamente. Um novo médico, um jovem com olhos afiados, entrou apressado. Precisamos de você, senhor, disse, dirigindo-se a Caio. Um incidente aconteceu na UTI. Uma emergência com outra paciente. Caio percebeu que sua respiração havia se tornado ruidosa, a pressão no peito insuportável. Ele estava prestes a seguir o médico, quando o homem de terno, que havia interrompido antes, voltou a aparecer. Dreadlocks caindo sobre o rosto, ele parecia mais determinado do que antes. Caio, não confie no que ele diz. Tomás não é quem você pensa que é. As palavras do homem cortaram o ar como uma faca. Caio ficou paralisado. Virou-se para Tomás e, em um instante,
Tudo o que sentia se transformou em desconfiança. O que você está dizendo? O que quer dizer com isso? A fúria e a confusão se misturaram em seu coração. Ele não é seu verdadeiro pai, Marina, gritou o homem, e essa revelação ecoou como um trovão na sala lotada. Ele é um mentiroso. Sua mãe me contou a verdade antes de partir. Chega, Caio rosnou. Mas a raiva não era mais suficiente para calar a tempestade de emoções. O médico hesitou. O ambiente tornou-se um turbilhão de olhares e murmúrios. Tomás parecia agora um homem encolhido, seu olhar alternando entre Caio e o homem que o desafiava. — O que você está dizendo? Gritou Caio para Tomás. Você está brincando com a vida da minha filha, não é? Tomás fechou os olhos por um momento, como se estivesse coletando coragem. Caio, você precisa ouvir. A história é muito mais complicada do que parece. Marina, ela não é apenas sua filha. Essas palavras atingiram Caio com a força de uma explosão. Ele balançou a cabeça, na esperança de que tudo não passasse de um pesadelo. Do que você está falando? Antes que Tomás pudesse responder, o monitor da Marina começou a apitar freneticamente, como um alerta para o que estava prestes a acontecer. A enfermeira e o médico correram em direção à cama, e o desespero tomou conta de todos. Marina estava em um estado crítico, e a sala se encheu de gritos, ordens e um frenesi desesperado. Não! Caio gritou, sentindo a sensação de que seu mundo estava desmoronando. E quando o caos estava em seu auge, uma terceira figura apareceu na porta. Uma mulher, com características que lembravam tanto Tomás quanto Marina. Seus olhos tinham um brilho intenso, que parecia reconhecer tudo. Parem! Eu sou Mariana, a mãe dela! Os olhares se fixaram nela, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caio estava em estado de choque. Agora havia duas notícias potencialmente devastadoras: a declaração do homem de terno e essa nova entrada. Ele olhou para Tomás, que parecia tão confuso quanto ele. Não há tempo para explicações. Marina precisa de ajuda. A mulher, no entanto, não estava em pânico. Ela se aproximou e sua presença parecia proporcionar uma calma sobre a situação. Ela precisa saber a verdade. Para lutar, ela precisa entender quem realmente é. Mariana, é essa sua verdadeira mãe? Tomás indagou, sua voz trêmula. Você está viva? Oi, eu nunca fui embora, Tomás. Precisamos falar. Mas agora, precisamos salvar Marina. A luz estava piscando e o ambiente estava repleto de urgência. Caio olhou para todos, uma tempestade de emoções queimando dentro dele. Uma nova verdade estava surgindo, uma nova realidade que parecia abalar todo o seu mundo. Ele percebeu que a vida da filha estava conectada a uma rede de segredos que ele não tinha capacidade de entender. E no meio daquela tempestade, o que era real e o que era uma ilusão tortuosa. Quem realmente era Marina? E mais importante, quem era ele mesmo nesta nova narrativa que se desenrolava diante dele? A única certeza era que cada resposta revelaria um novo turbilhão de desafios, e antes que tudo pudesse ser contestado e entendido, uma nova onda de gritos ecoou pelo corredor, puxando Caio para mais fundo em um abismo de incertezas, enquanto a luz pulsante do monitor iluminava o rosto de Marina. A tensão na sala parecia eletrificada. Caio não conseguia desviar o olhar, preso entre a confusão e a necessidade urgente de entender tudo o que estava acontecendo. Tomás, o homem que afirmara ser o pai de sua filha, se tornara repentinamente mais do que um intruso. Agora, ele era uma parte crucial de uma história que Caio mal conseguia compreender. O caos em volta, com gritos e sussurros, tornava a situação ainda mais angustiante. Mas então, como um raio em um céu claro, a porta se abriu novamente. Um novo médico, um jovem com olhos afiados, entrou apressado. Precisamos de você, senhor, disse, dirigindo-se a Caio. Um incidente aconteceu na UTI, uma emergência com outra paciente. O coração de Caio disparou e ele estava a ponto de seguir o médico quando o homem de terno, que havia interrompido antes, voltou a aparecer. Dreadlocks caindo sob o rosto, ele parecia mais determinado do que antes.
Caio, não confie no que ele diz. Tomás não é quem você pensa que é. As palavras do homem cortaram o ar como uma faca. Caio ficou paralisado. Ele virou-se para Tomás e, em um instante, tudo o que sentia se transformou em desconfiança. O que você está dizendo? O que quer dizer com isso? A fúria e a confusão se misturaram em seu coração. Ele não é seu verdadeiro pai, Marina, gritou o homem. E essa revelação ecoou como um trovão na sala lotada. Ele é um mentiroso. Sua mãe me contou a verdade antes de partir. Chega! Caio rosnou, mas a raiva não era mais suficiente para calar a tempestade de emoções. O médico hesitou. O ambiente tornou-se um turbilhão de olhares e murmúrios. Tomás parecia agora um homem encolhido, seu olhar alternando entre Caio e o homem que o desafiava. O que você está dizendo? Gritou Caio para Tomás. Você está brincando com a vida da minha filha, não é? Tomás fechou os olhos por um momento, como se estivesse coletando coragem. Caio, você precisa ouvir. A história é muito mais complicada do que parece. Marina, ela não é apenas sua filha. Essas palavras atingiram Caio com a força de uma explosão. Ele balançou a cabeça, ansioso, como se estivesse prestes a desabar. Do que você está falando? Antes que Tomás pudesse responder, o monitor da Marina começou a apitar freneticamente. A equipe correu até a cama e o desespero tomou conta de todos. Marina estava em estado crítico e a sala se encheu de gritos, ordens e um frenesi desesperado. Não! Caio gritou, sentindo que seu mundo estava desmoronando. E quando o caos estava em seu auge, uma terceira figura apareceu na porta. Uma mulher, com características que lembravam tanto Tomás quanto Marina. Seus olhos tinham um brilho intenso que parecia reconhecer tudo. Parem, eu sou Mariana, a mãe dela. Os olhares se fixaram nela e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caio em estado de choque. Agora havia duas notícias potencialmente devastadoras. A declaração do homem de terno e essa nova entrada. Ele olhou para Tomás, que parecia tão confuso quanto ele. Eu nunca fui embora, Tomás. Precisamos falar. Mas agora precisamos salvar Marina. A luz estava piscando e o ambiente estava cheio de urgência. Caio olhou para todos. Uma tempestade de emoções queimando dentro dele. Uma nova verdade estava surgindo. Uma nova realidade que parecia abalar todo o seu mundo. Ele percebeu que a vida da filha estava conectada a uma rede de segredos que não tinha como entender. Mas em um momento de súbita tensão, um estrondo ecoou pelo corredor, como se algo tivesse colidido em um ponto atrás deles. Todos olharam para a porta, e um homem muito alto e robusto, com o rosto coberto por cicatrizes, irrompeu como um ladrão. Onde está Marina? Sua voz era uma mistura de raiva e desespero. Era como se ele tivesse surgido do nada, uma força da natureza. O pânico tomou conta instantaneamente. Quem é você? Caio gritou, enquanto a enfermeira tentava manter a calma em meio ao caos, pedindo ajuda. Estou aqui para levá-la. Não podemos deixar que ela fique aqui. O homem segurava um documento amassado, e Caio se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. Mariana, a mãe que acabara de aparecer, gritou. Você não pode levá-la. Marina não pertence a você. Mas o homem, ofegante e nervoso, virou-se para Caio e disse. Ela não é quem você pensa. Marina está em perigo. E vocês estão todos em mais encrenca do que imaginam. Eles estão atrás dela. A sala estava em clamor. E enquanto o monitor de Marina apitava cada vez mais rápido, algo se quebrou dentro de Caio. Pelos gritos, ele começou a juntar as peças de uma história horrenda. Não era apenas uma questão de família. Estava lidando com forças que ele não possuía controle. Olhos se cruzaram, e um novo terror se desenrolou. A verdade não era apenas complicada, era perigosa. Como uma sombra passando pela porta, a mulher misteriosa adicionou ainda mais caos. Eu pensei que você estava seguro. Ela gritou para o homem em pânico. Precisamos ir agora. A atmosfera mudou mais uma vez. A revelação de um segredo, o alcance de um passado sombrio. Caio olhou ao redor, sua mente uma montanha russa de emoções.
O que você quer dizer com isso? A angústia tomou conta de seu peito. E como se tudo tivesse acontecido em câmera lenta, um novo som cortou a sala. Um zumbido penetrante. E antes que pudesse ser compreendido, uma parte do teto desabou. A poeira voou, enquanto o caos reinava e tudo escureceu por um instante, empurrando Caio para um abismo de incertezas. O que significava isso? Quais segredos sombrios surgiriam da poeira daquela revelação? E quem realmente era Marina no meio de tudo isso? O futuro agora parecia tão incerto quanto uma noite sem lua. O chão tremeu sob os pés de Caio, e a confusão era total. Ele olhou para Mariana, a mãe recém-chegada de Marina, e o homem de terno, cujo desespero estava estampado no rosto. O que está acontecendo? O que você quer dizer com Marina não é quem você pensa? A voz de Caio tremia entre a incredulidade e a raiva. Então, uma explosão de luz ofuscante iluminou a sala, acompanhada de um estrondo ensurdecedor. O teto não desabou desta vez, mas para Caio, tudo parecia desmoronar. Ele cobriu a cabeça instintivamente, mas, ao olhar para cima, notou algo ainda mais perturbador. A luz emanava de um pequeno dispositivo nas mãos do homem de terno. "É uma bomba!" gritou alguém da equipe médica, enquanto as portas se trancavam e a sirene soava. Caio sentiu o estômago revirar. "O que você fez?" ele gritou. Mas o homem estava paralisado. Só estava prestes a se lançar para frente quando Tomás, em um impulso desesperado, o agarrou. "Não! Solte-o! O que você está fazendo?" O homem de terno lançou um olhar aflito em Caio. "Eu só queria proteger Marina. Eles estão atrás dela." A sala ficou em silêncio absoluto. Apenas a sirene se destacava, ecoando a urgência daquela situação. "Quem são eles?" Caio perguntou, agora mais do que alarmado. E então, no meio do caos, a verdade mais chocante de todas se desenrolou. "Ela não é só sua filha, Caio. É também minha, e a filha dele." E com isso, o homem apontou para Tomás, transbordando de pânico. Caio congelou. As palavras pareciam ecoar em sua cabeça. "Cê mentindo!" gritou Caio, sem saber se acreditava. Mas a expressão de Tomás, entre a confissão e o medo, falava mais alto. "Não pode ser. Como assim também dele?" Naquele momento, a expressão de Mariana se contorceu, como se ela estivesse lembrando de algo aterrorizante. "Caio, talvez seja verdade. Eu sabia que havia algo mais. Eu só não quis acreditar." Suas palavras pesarosas cortaram o ar. A sala parecia ficar mais fria, e a tensão tornava-se palpável. "Não, não, não! Estamos falando da vida da minha filha!" Caio gritou, enquanto o pânico se apoderava de todos. O monitor da Marina começou a apitar descontroladamente. Um alerta que parecia ecoar no fundo de sua alma. Ele correu até ela e, em um momento de desespero, segurou a mão dela, quente, mas fraca. O que era real? O que estava acontecendo com ele? Tomás também se aproximou, e sua voz tremia, entre o desespero e a angústia. "Marina é especial, você precisa entender isso. Todos nós precisamos entender." E agora, antes que pudesse terminar, um barulho estrondoso ecoou, e a porta se abriu de repente, revelando agentes encapuzados, armados e ameaçadores. Todos para o chão. Gritaram, e a sala virou um campo de batalha. As pessoas gritaram, algumas se jogaram no chão, enquanto os médicos tentavam proteger os pacientes. Caio viu Tomás empurrar Mariana para trás, tentando protegê-la. Algo dentro dele se partiu, o medo cravando em seu seio. "Não!" Caio exclamou, seus instintos gritando para que ele agisse. Ele correu em direção a Marina, mas antes que pudesse alcançá-la, um agente se lançou sobre ele, segurando-o firme. "Não se aproxime dela!" A confusão foi total. Gritos, tiros no ar, e o zumbido da sirene misturavam-se ao desespero. "Deixem minha filha em paz!" Caio gritou. Tudo parecia um pesadelo. E ele se sentiu pequeno, impotente. O homem de terno, agora apenas um rosto entre os desesperados, gritou. "Ela é a chave. Se os deixarem levar, a verdade morrerá com ela." As frustrações e os medos de Caio se tornaram uma avalanche.
Os laços da sua vida, sua posição como pai, amor e proteção, agora estavam presos em uma rede de mentiras e segredos. E no meio de tudo, uma única pergunta ressoava em sua mente. O que mais ele não sabia sobre a filha dele? E assim, enquanto o barulho e o caos tomavam conta da sala, a única certeza que restava a Caio era que aquela luta estava apenas começando, e ele não tinha ideia do que realmente estava em jogo. Enquanto o barulho e o caos tomavam conta da sala, Caio sentiu a pressão no peito aumentar. Marina estava em perigo, e a única coisa que ele conseguia pensar era em como salvá-la. Ele puxou o braço do agente que o segurava e se debateu, mas a força do homem o fez desabar novamente ao chão. A sirene não parava. "Por favor, não a machuque", ele gritou, sua voz tremendo de emoção. O homem de terno estava parado, mas seus olhos mostravam uma intensidade que estava prestes a explodir. "Ninguém pode saber a verdade, Caio. Eles estão observando." Caio olhou para Tomás, confuso. "A verdade sobre o quê?" Sua voz tremia entre o medo e a raiva. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo grito ecoou na sala. Marina se contorceu na cama, seu monitor apitando intensamente. O médico estava ao seu lado, tentando estabilizá-la, enquanto a enfermeira gritava ordens para todos. De repente, um dos agentes se virou, a expressão mudando de autoritária para horrorizada. "Saiam! Rápido! Não temos tempo!" Uma explosão de algo atrás das portas ressoou e todos se viraram, o pânico tomando conta. Caio olhou para Tomás, esperando uma explicação, quando o homem de terno saltou para frente, seus olhos arregalados. "É isso, eles vieram buscar Marina." Uma onda de choque atravessou Caio, gelo correndo por suas veias. A sensação de que tudo estava escapando de suas mãos cresceu como um mar revolto. "Marina, precisamos proteger você!" ele gritou. Mas a verdade da situação estava prestes a esmagar qualquer esperança. O homem de terno olhou fixamente para Tomás, e enquanto ele gritava, os olhos dele transmitiam uma mensagem. "Ela não pode saber que está em perigo. Se souber, tudo estará perdido." Caio não estava entendendo. Ele se virou para Tomás, uma pergunta voraz em seus olhos. "O que está acontecendo? O que você esconde?" Mas antes que Tomás pudesse responder, a mulher que havia entrado antes, Mariana, se virou para Caio com um olhar que parecia acertar um ponto crucial da realidade. "Você precisa saber, Caio. Você precisa descobrir a verdade, antes que seja tarde demais." Que verdade?" As palavras saíram de Caio como um grito agonizante. O tempo parecia acelerar e tudo à sua volta tornou-se um borrão. A sala estava em uma balança entre a vida e a morte, e sua filha, seu amor, seu tudo, estava no centro desse turbilhão. Então tudo aconteceu muito rápido. O homem de terno, em um ato de desespero, puxou algo de dentro do casaco, um pequeno dispositivo que piscava com luzes vermelhas. "Se você não me deixar levar Marina, todos nós morreremos." As palavras saíram como uma explosão, e o impacto delas fez o chão tremer sob os pés de Caio. Não, você está brincando!" Caio gritou, a realidade de perder Marina se tornando muito real em sua mente. Ele não podia deixar isso acontecer. Marina não pode sair daqui. Mas ao olhar nos olhos de Tomás, ele percebeu. Havia algo mais, um segredo enterrado que se desdobrava ali, que transformava tudo o que ele pensava saber sobre sua filha. O homem de terno tinha razão. Havia mais envolvido nessa história. Algo que poderia acabar com todos. Tomás respirou fundo e, em um sussurro, soltou a frase que cortou a sala como uma faca. "Ela não é só sua filha, Caio. Ela é também, e também, o que eles precisam. Acerte todas as dúvidas. Tudo o que achava que sabia agora girava como uma tempestade." Caio mal conseguiu respirar enquanto a revelação pairava no ar, a sirene ecoando como um lamento distante. A vida de Marina estava conectada a algo maior e aterrorizante. E enquanto o olhar de Caio percorria a sala, algo se rompeu. A porta se abriu novamente com um estrondo, e mais agentes entraram.
todos com expressões tensas. O horror se alastrou. Prendam todos! Não deixem escapar! E naquele momento, o caos despertou em um novo nível. A sala virou um redemoinho de gritos e desespero, enquanto a verdade que Caio lutava para compreender desmoronava ao seu redor. Dentro dele, uma pergunta crescia a cada instante. Será que Marina era mesmo o que todos buscavam? A única certeza que restava era a urgência. Ele precisava descobrir a verdade. Não apenas para salvar Marina, mas para entender como tudo aquilo o afetava a cada fio da sua própria existência. Caio sentia que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. O homem de terno e os agentes cercavam Marina, e a intensificação da sirene tornava tudo ainda mais surreal. Ele olhou ao redor, buscando uma saída, uma forma de proteger sua filha. A tensão era palpável, e enquanto o pânico se espalhava pela sala, ele sabia que precisava de respostas. De repente, enquanto os agentes gritavam ordens, um dos médicos fez uma nova tentativa. Precisamos estabilizá-la. Agora! Sua voz cortava o caos, tentando trazer foco ao cenário de horror. Mas os olhares estavam fixos no homem de terno, o que tornava tudo mais complicado. Por favor, apenas saia! Caio exigiu, seu coração batendo descontroladamente. Ele não sabia mais em quem confiar. Tomou coragem e deu um passo à frente. O que você quer de Marina? O que está acontecendo aqui? Seu tom misturava raiva e desespero. E ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para proteger sua filha. O homem de terno hesitou por um momento, e um lampejo de medo cruzou seu olhar. Ela é a chave. Se nós não a levarmos agora, todos nós seremos pegos. Pegos por quem? Caio gritou, mas antes que o homem pudesse responder, uma explosão abalou o hospital. As luzes piscaram, o teto vibrou, e no mesmo instante, a porta principal se estourou, revelando vários indivíduos encapuzados, armados, prontos para entrar no ambiente tumultuado. Segurem todos, não deixem escapar! Eles gritaram, enquanto a equipe médica entrava em colapso em meio ao pânico. Caio sentiu seu coração disparar ainda mais. O que estava acontecendo? O que havia se tornado esse lugar? Tomás olhou para Caio, seu rosto pálido, e gritou: Caio, você precisa entender. Isso é maior do que nós. Marina é importante para muita gente. E não é só por causa do que ela é, mas pelo que ela representa. Representa? Caio rosnou, sentindo a pressão aumentar. Ela é minha filha. O que você quer dizer com isso? E foi nesse momento que a mulher, Mariana, começou a se aproximar com um olhar determinado. Ela é a escolha entre dois lados. E sua vida, Caio, simplesmente fez dela a única esperança que temos. O que isso significava? Caio ficou paralisado, um nó se formando em sua garganta. Antes que pudesse digerir as palavras, um grito cortou o ar. Marina! A voz era familiar e cheia de desespero. Ele virou-se e viu uma figura se aproximando desesperadamente. Gabriela, sua ex-esposa. Gabriela! Caio exclamou, atônito. Ela atravessou a sala em passos apressados, o rosto marcado pela preocupação. O que você está fazendo aqui? Eu sou a verdadeira guardiã. Eu sabia que isso ia acontecer. O olhar dela estava fixo em Tomás, e a tensão nos rostos deles era quase tangível. Nós precisamos de Marina. Ela não pode ficar. Todos estão atrás dela, e você não sabe como isso se desenrolou. Desenrolou? O que você está dizendo? Gritou Caio, sua mente girando com as revelações. Tudo que ele acreditava ter certeza agora parecia desmoronar. Ele olhou para cada um deles, o caos à sua volta intensificando a crise. As vozes competiam, mas ele só conseguia registrar uma coisa. Havia muito mais em jogo do que a vida da filha. Então, o que parecia ser o clímax de toda a tensão aconteceu. Tomás, que estava em conflito interno, finalmente gritou: Caio, você precisa saber a verdade. A razão pela qual eu e Mariana viéramos até aqui. Mas sua frase foi cortada por uma nova explosão, mais intensa do que a anterior. O chão tremeu e desta vez o teto começou a rachar.
Todos olharam para cima, horrorizados. Pequenos pedaços de gesso e sujeira começaram a cair. O tempo parecia desacelerar, enquanto Caio olhava para Marina, angustiado, e se perguntava se conseguiria salvá-la. A verdade, toda a verdade, estava prestes a ser revelada. As linhas que delimitavam suas vidas estavam prestes a se fundir de maneiras que ele nunca poderia imaginar. E com isso, surgiu uma nova pergunta em sua mente. Quem realmente era Marina? Enquanto a poeira começou a flutuar no ar e os gritos se tornavam mais altos, tudo parecia uma mistura de perigo e revelações. Caio sabia que o destino da sua filha dependia da colisão entre essas verdades violentas. E nesse instante de caos, ele sentiu um frio na espinha, pois a verdade estava mais próxima do que nunca e poderia mudar tudo para sempre. O barulho da sirene ecoava pela sala. Cada apito era como um grito desesperado que rasgava o ar. Caio olhou para Marina, deitada na cama, os monitores piscando freneticamente. Ele tinha que agir, tinha que protegê-la. Sentiu o coração disparar enquanto as peças do quebra-cabeça se moviam diante dele. Mas a verdade ainda era uma sombra distante. Caio! Tomás gritou, sua voz soando como um eco distante. Se não formos agora, perderemos tudo. O homem de terno estava encurralado, com o olhar cheio de medo. Caio sentiu o nó na garganta apertar com a urgência da situação. Ele queria entender, queria saber o que estava escondido, mas o tempo estava se esgotando. Marina não pode ficar aqui. Gabriela, sua ex-esposa, estava agora ao seu lado, os olhos cheios de lágrimas. Não podemos deixá-la nessa bagunça. Desesperado, Caio respirou fundo e tomou uma decisão. Podemos escapar. Temos que sair daqui, todos. Ele olhou para Tomás e Mariana, ambos compartilhando uma conexão que parecia mais forte a cada segundo. Com um movimento rápido, ele agarrou a mão de Marina, como se quisesse transferir toda a sua força para ela. Vamos, precisamos ir. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, uma explosão não muito longe fez a sala tremer. Todos olharam em direção à porta. E então, em um movimento sincronizado, os agentes armados rapidamente mudaram sua tática. Não deixem escapar! Gritaram. O caos aumentou, e Caio se viu no centro de uma tempestade. Ele olhou para Marina, o pensamento dela presa no seu coração. A verdade, a razão pela qual tanta gente estava atrás dela, dependia de um único movimento. Não! Ele gritou, as palavras saindo como um rugido primal. Ninguém vai tocar nela! Tomás se virou, os olhos cheios de determinação. A verdade vai sair de qualquer maneira, Caio. E quando isso acontecer, você vai precisar estar ao lado dela. A ênfase em suas palavras ressoou nas paredes da sala como um aviso sombrio. Então que comece agora! Caio decidiu, sua voz cheia de determinação. Ele empurrou os agentes que estavam mais à frente, empurrando todos para fora do caminho. Vamos, sigam-me! Eles correram, deixando a sala atrás. O caminho estava cheio de confusão, sirenes e gritos ecoando em seus ouvidos. Mas eles sabiam que a única coisa que importava era estar juntos, a família que estavam construindo. Enquanto a luz piscante atrás deles desaparecia, algo em seu coração começou a se acalmar. Finalmente chegaram a uma saída lateral. O ar fresco bateu em seus rostos e uma sensação de puro alívio tomou conta. Estamos seguros agora, por enquanto, disse Mariana, embora uma tensão permanecesse no ar. Mas então o homem de terno começou a falar novamente. Ainda há muito mais que você precisa entender sobre Marina, sobre quem ela realmente é. Essa realidade é mais complicada do que você imagina. Caio sentiu um frio na espinha, a pressão crescente de saber que a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas o que significa isso? O que realmente aconteceu? Ele olhou para os rostos ao seu redor, buscando respostas. As palavras de Tomás voltaram à sua mente. A escolha é entre dois lados. Mas agora, o mais importante era Marina. A vida dela estava em suas mãos. Se estamos juntos, nós podemos enfrentar qualquer coisa, certo? Ele murmurou, segurando a mão dela forte.
O silêncio pairou por um momento. E então, a determinação de Caio se solidificou. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que, de agora em diante, nada seria como antes. A batalha estava apenas começando. E assim, enquanto a noite caía, eles estavam juntos, prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Mas aqui, havia uma última revelação que poderia mudar tudo. Uma palavra proferida ao vento que flutuava em meio ao mistério. Você só saberá a verdade se estiver preparado para o que vem a seguir. E assim, a história deles continuava, envolta em mistério e emoção. Agora, mais do que nunca, Caio sabia que a luta não estava apenas pela sobrevivência, mas por tudo o que significava amar e proteger sua filha. Ei, pessoal! Antes de terminar, eu preciso que você faça isso agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso é super importante para nós. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história de arrepiar. Sua participação faz toda a diferença, e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa!